Sejam bem-vindos à Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E prepare-se para saber que você faz coisas muito vikings ao dar play nesse Nerdologia sobre a vida dos vikings. Mas antes de você saber como era a vida viking, não se esqueça que já estreou a segunda parte da quinta temporada de Vikings, com exclusividade só no Fox Premium e no app da Fox. A série é exibida todas as quintas no Fox Premium 2 e, após a exibição na TV, o episódio já fica disponível no app da Fox, para assinantes dos pacotes Fox Premium e Fox+. E se você quer ir além da série e desse Nerdologia, o Fox Premium preparou o Treino Viking, um treinamento intenso de 7 dias com exercícios inspirados em personagens vikings históricos. Acesse as redes sociais do Fox Premium para conhecer mais. Se você fosse um nórdico que vivesse na Idade Média, você não usaria um capacete com chifres e passaria a maior parte da sua vida cuidando de plantações, da criação de porcos ou galinhas e pescando. Para se divertir, uma bebida acompanhando uma partida de um jogo de tabuleiro. E de vez em quando, alguns nórdicos iam viking por aí. A palavra viking, que costumamos ligar à ideia de um povo, na verdade era uma atividade. Não existia um povo viking, e a palavra significava pirataria, o ato de saquear alguma coisa, e provavelmente tem origem no nórdico antigo para remar ou frequentador de enseadas ou fiordes. Inclusive, os vikings não se chamavam assim, e raramente eram denominados de vikings pelos seus povos contemporâneos. Os anglo-saxões os chamavam de danos, hoje dinamarqueses, e os eslavos os chamavam de Rus. As migrações e contatos entre eslavos e nórdicos vai resultar na formação do país que hoje chamamos de Rússia. O termo viking, como conhecemos hoje, de uso bastante abrangente, surge somente no século XIX. Como já mencionamos por aqui, os nórdicos não deixaram muitos relatos escritos. Sua história, tradições e mitos eram transmitidos oralmente pelos poetas e bardos chamados Skalds. Isso só vai ser escrito com as sagas islandesas, no século XIII, depois da Era Viking, que durou mais ou menos do século VIII ao século XI. As principais fontes escritas sobre os vikings vêm dos textos medievais produzidos pelos povos que eram alvos deles, criando a imagem de nórdicos malvados, cruéis e destruidores. Hoje, a arqueologia também é muito importante para entender o período viking, e ela confirma algo que vemos nas sagas. A sociedade nórdica era a sociedade estratificada em 3 camadas sociais principais. Os Thralls eram os mais baixos, pessoas escravizadas que chegavam a compor até 1/4 de uma comunidade nórdica. Eram muito usados para trabalhos pesados e eram capturados como prisioneiros em saques ou escravizados por dívidas. Filhos de Thralls eram escravizados desde o nascimento, e existiam possibilidades de ascensão social. Um Thrall podia comprar a própria liberdade ou ser liberto pelo seu dono. Mesmo assim, por 2 gerações, ele e seus descendentes teriam elos de lealdade aos antigos donos em questões políticas. Acima deles estavam os Carls, camponeses livres que tinham propriedades. Na verdade, existiam vários tipos de Carls, talvez denotando a quantidade de propriedade ou a ocupação principal de cada um. No topo estavam os Jarls e os Earls, a aristocracia de chefes tribais. Inclusive, a versão inglesa da palavra ainda é usada para denominar os condes. Os Jarls eram os principais proprietários na sociedade nórdica, incluindo animais, casas e os barcos, como o personagem Earl Haraldson. Eles cuidavam da administração da comunidade e da política local. Um aspecto importante das sociedades nórdicas é que, ao contrário do habitual no período, as mulheres tinham bastante autonomia e autoridade. Elas tinham direito à herança, incluindo posições políticas, como a de líder da família, caso ela não fosse casada. Podiam pedir o divórcio e casar novamente, e no geral, crianças nascidas dentro ou fora de um casamento tinham o mesmo status legal e direitos de herança. A imagem que temos dos vikings é muito romantizada e pode parecer glamurosa, mas a vida nórdica era pobre e baseada em quantidades enormes de trabalho. Se você tivesse nascido como um nórdico livre na era dos vikings, a sua infância duraria até os 10 anos de idade, período em que você até podia sair brincando por aí, mas principalmente acompanharia seu pai ou sua mãe nas tarefas deles. Não havia escola ou nenhuma forma de reunião das crianças de um vilarejo. Aos 10 anos de idade, você daria início à vida adulta. As meninas aprendiam tarefas domésticas, como preparar refeições, tecer e costurar, e administrativas, como gerir as finanças da casa e os suprimentos. Elas também aprendiam como cuidar dos animais e da fazenda. Esse era o foco principal do aprendizado dos meninos, que eram instruídos em como plantar, cuidar da terra e da casa e negociar a produção.
No caso de meninos em famílias muito grandes ou sem homens adultos, eles podiam ser enviados para a casa de parentes, especialmente no caso de homens distintos, como Jarls. Eles também aprendiam a manusear armas, não apenas para combate, mas também para a caça, a pesca e o uso da madeira, para lenha e para construção. E sim, armas eram usadas na pesca, já que os nórdicos não consumiam apenas peixe, mas também baleia, focas e morsas. No caso de crianças de famílias mais ricas, tanto meninas quanto meninos, elas eram ensinadas a ler runas e podiam se tornar um homem orador da lei, artistas ou sacerdotes. Entre os 12 e os 15 anos você se casaria com alguém que sua família escolheu. Você viveria em uma casa feita de madeira, em formato retangular, de cerca de 35 metros quadrados em média, coberta de palha, com uma lareira, mas normalmente sem chaminé, apenas algumas pequenas aberturas. Na falta de madeira, relva e terra podiam ser usados. Algumas casas tinham porões para guardar mantimentos ou animais. Não existiam janelas e a iluminação vinha do fogo ou de velas. Em famílias ricas, um lampião podia ser usado. A maior parte do trabalho era realizado dentro de casa, afinal, o clima era bem frio. Os animais ficavam abrigados dentro de casa durante o inverno. Os nórdicos não tinham muitos animais, já que tinham que produzir a ração dos animais que duraria o ano inteiro em apenas alguns meses. A falta de terras produtivas é uma das explicações das expansões nórdicas, e também explica essas sociedades serem pequenas e dispersas. As vilas maiores tinham entre 20 e 50 famílias, cada uma com suas terras, com algumas poucas cidades costeiras comerciais onde residiam os mercadores e os artesãos, como os joalheiros, muito valorizados na cultura nórdica. Na média, os vilarejos eram de menos de 10 fazendas. Já os mercadores eram importantes para o comércio de sal, importante para manter os alimentos conservados, ainda mais no inverno com todo mundo dentro de casa. Você se vestiria com linho e lã. No inverno, peles eram usadas como vestimenta e também dentro de casa, como cobertores. O couro era usado para fazer sapatos, cintos e bolsas. Em situações especiais, fivelas de ouro ou joias eram usadas como uma forma de exibir riqueza. E você teria uma higiene muito acima da média para a época. Vestígios arqueológicos mostram pinças, tesouras, lâminas de barbear, pentes e receitas de perfumes e de banhos também são conhecidas. Sua alimentação seria de carnes salgadas ou defumadas, queijo, cereais como centeio e aveia, pães, frutos silvestres e nozes. Se você quisesse adoçar algo, era com mel, a matéria-prima para o hidromel, uma bebida alcoólica. Cerveja e vinho de frutas também eram consumidos. Para se distrair, muitos jogos de tabuleiro eram populares, como uma versão de xadrez, e jogos incluíam o uso de dados, feitos com ossos de animais. Em algumas datas e festivais, além de intensas festas em locais fechados, esportes ao ar livre eram disputados, como uma forma de competição e também para os nórdicos manterem seus corpos em forma e prontos para o combate. Lutas, levantamento e arremesso de peso, escalada, natação e saltos por cima de remos eram alguns exemplos. Isso valia tanto para homens quanto para mulheres, que tinham competições de natação próprias. E no inverno, os nórdicos já esquiavam, não apenas como esporte, mas também como meio de transporte, especialmente na caça. 1000 anos depois, atualmente, lembramos deles especialmente como guerreiros, até por ser atividade em que homens jovens poderiam enriquecer de forma mais rápida e sem depender das heranças que iam para os filhos mais velhos. Toda essa atividade física serviu para alguma coisa, embora jogar um jogo de tabuleiro comendo queijo é algo ainda mais viking. Nos comentários do último Nerdologia sobre Malcolm X e Martin Luther King, perguntaram se existem exemplos de pessoas como essas no Brasil. Existem sim, claro. Por exemplo, vimos no Nerdologia sobre o fim da escravidão um pouquinho sobre abolicionistas negros no Brasil, como Luiz Gama, José do Patrocínio e André Rebouças. E essas figuras e a questão da escravidão racial no Brasil certamente voltarão aqui. Lembraram dos livros de Henry David Thoreau, escritor anti-escravidão que produziu obras sobre a desobediência civil e o direito de resistir a um governo quando age de forma injusta. Ele influenciou Gandhi e Martin Luther King. Importante lembrar que a desobediência, o direito à rebelião e a defesa do tiranicídio, ou seja, a morte de um ditador ser vista como justa, antecedem essas pessoas e vêm desde a Grécia Antiga. E muita gente perguntou se foi sincronizado com Queimando a Língua com Marco Gomes, que falaram desse assunto. Não, foi só coincidência mesmo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre sua vida em outras culturas e até a próxima!